Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Camargo, eu tenho mestrado em Engenharia de Computação pela UFG. Eu comecei a fazer disciplinas com o Anderson como aluno especial e devo começar o doutorado no ano que vem com ele. Atualmente eu estou atuando como engenheiro de Machine Learning na DataH. Antes disso eu atuava como desenvolvedor de software, anteriormente eu estava na ZG Soluções. Eu venho atuando com Machine Learning no geral, em específico, mais específico Deep Learning, principalmente focado em imagens médicas. Também estou participando de um projeto com o Marlison, do iFood, um sistema de recomendações. A minha ideia aqui hoje é passar um pouco dessa experiência que eu tive. Eu vou descrever alguns desafios que eu tive nos projetos que eu trabalhei com imagens médicas. A qualquer momento que vocês quiserem, podem me interromper e fazer perguntas. Eu vou repetir caso vocês façam alguma pergunta para o pessoal que a gente está gravando aqui. E eu vou ir descrevendo um pouco dessas experiências que eu tive. Para começar, falando um pouco sobre imagens médicas. Quando a gente fala de imagens médicas, geralmente a gente vai estar lidando com o DICOM. É um formato específico utilizado para imagens médicas que ele armazena a imagem em si, do exame, com metadados. Tanto metadados que descrevem a imagem, tipo que tipo de exame foi feito, qual parte do corpo, caso seja exame de múltiplas imagens, tem qual foi a ordem da imagem, por exemplo, qual que é o número de instâncias daquela imagem. Tem alguns exames que são gerados 100 imagens, por exemplo, aí tem a numeração delas. Informações sobre o paciente, hospital, tudo quanto é tipo de informação possível que vocês imaginarem. Essas imagens, elas não são diretamente compatíveis com PNG. Você não pode simplesmente pegar elas e abrir no computador. A gente passa por um processo de conversão que varia de imagem para imagem. A maioria dessas imagens, geralmente, elas são com vários tons de cinza. Por exemplo, o raio-x tem por volta de 14 mil tons de cinza. Então, a gente faz uma conversão, a gente converte isso para PNG, que é de 0 a 255. Então, a gente está comprimindo essa informação de 11 mil intensidades de cinza para apenas 255. Aí, geralmente, vem metadados no arquivo indicando qual que é a janela que foi adotada pelo radiologista na hora que ele visualizou a imagem. E os equipamentos já são configurados para qual que é o tipo de qual janela que foi feita a conversão. Isso exames simples, que nem raio-x. Mas, por exemplo, tomografia computadorizada, ainda tem que fazer uma meio que operação matemática, porque a imagem, ao invés de estar em pixels, ela está numa unidade lá conhecida como HU, eu não lembro necessariamente, isso é uma sigla, eu não lembro qual que é o nome certinho. E você tem que fazer toda uma conversão matemática e fazer o janelamento para você gerar esse PNG no final. Então, quando você trabalha com imagens médicas, a gente tem que preocupar um pouco com esse tipo de coisa. Porque a conversão que você faz também vai impactar os modelos que você vai treinar em cima dela. Geralmente, a gente utiliza os metadados que vêm direto nela, mas você pode fixar a janela, fazer esse tipo de transformação de forma diferente. Um outro problema que a gente tem é que tem dados sensíveis nessas imagens. Então, tem bastante questão de privacidade envolvida. A gente tem dados do paciente, geralmente tem a identidade dele, nome, e assim por diante, e por questão de leis, de privacidade, afins, a gente tem que passar por um processo de anonimização. Então, qualquer dataset que vocês forem trabalhar com imagens médicas, obrigatoriamente as imagens passaram por algum tipo de anonimização. Eles removem vários tipos de dados, não só as tags comuns lá, que tem nome do paciente, afins, mas algumas tags que são de texto livre, é comum eles removerem também, porque pode ser que tenha alguma descrição que o médico fez lá, por exemplo. Porque essas imagens, inclusive, o médico pode fazer algumas anotações nos metadados dela. Então, pode ter alguma descrição, alguma coisa que cita o paciente. Então, tem todo um esquema de anonimização que dá um trabalho enorme. Cada hospital vai ter meio que a política do que eles querem remover. Às vezes, eles até removem dados que são importantes, que nem já teve um dataset que a gente pegou que tinha dados que a gente precisava, eles tinham removido. A gente teve que conversar com o pessoal lá, falar que aquilo não identificava o paciente, para eles deixarem com metadados que a gente precisava e assim por diante. Uma outra coisa que a gente acaba tendo que trabalhar é com o sistema PACS. PACS é um sistema que tem em todo hospital e todo aparelho de radiologia comunica com esse sistema para armazenar as imagens. Basicamente, quando você vai lá e o radiologista tira uma imagem sua, seja de tomografia, de raio-x e assim por diante, aquele aparelho envia essa imagem para um sistema central onde todas as imagens de todos os pacientes daquele hospital ficam armazenadas. Aí tem toda uma hierarquia de organização dessas imagens.
tem um conceito de estudo. Primeiro, tem um conceito de paciente, cada paciente tem um identificador. Então, se você fez vários exames naquele hospital, eles vão ter vários estudos com o seu ID lá. Aí tem o conceito de estudo, que pode ser vários exames que um determinado paciente fez em aquele momento. E dentro desse estudo tem o conceito de série, que é onde entra cada exame. E dentro de série pode ter 1 a N imagens. Por exemplo, raio-x gera só uma imagem, mas tomografia pode variar de 20 imagens, 50 imagens, 100 imagens, varia dependendo da parte do corpo que você for gerar essas imagens e de acordo com como o radiologista configurar o aparelho. Porque, por exemplo, tomografia da cabeça, a gente vai tirando vários slices, são várias imagens, é como se você cortasse o corpo da pessoa e, no fim, a gente consegue gerar o 3D da pessoa através disso. Só que, por exemplo, de acordo com a configuração do aparelho, você pode tirar um slice a cada 2 milímetros ou a cada 3 milímetros, assim por diante. E tudo isso faz muita diferença na hora que a gente vai utilizar machine learning em cima também, certo? E outra tag importante que eles costumam usar para organização é o número de acesso, que cada hospital usa de uma forma, mas geralmente é para identificar determinado estudo. A gente acaba tendo que mexer com isso, principalmente quando a gente vai colocar em produção. Por exemplo, a gente está colocando agora um sistema de produção no grupo Fleury, que é um grupo de hospitais lá de São Paulo. Basicamente, a gente tem que fazer um processo em que a gente vai no PACS deles, busca todas as séries novas. Por exemplo, esse sistema é de pneumonia. Eu vou falar mais sobre esse projeto daqui a pouco, para detecção de pneumonia. Então, a gente pega todas as imagens de raio-x do tórax e baixa essas imagens. E, na mesma hora, a gente já tem que fazer uma anonimização delas. Ao invés de fazer a anonimização, a gente, na verdade, está transformando ela em PNG e pegando só as tags que é úteis para a gente, já descartando, para não ter nenhum tipo de reclamação. A gente pega essa imagem, joga para o nosso sistema de referência e pega um resultado e devolve para eles. Então, a gente acaba tendo que aprender a mexer com o PACS também, que é o sistema deles. E é bem complicado. Tipo, não é um sistema HTTP simples, com API REST bonitinha. Tem um protocolo de comunicação em cima do TCP lá, com bastante detalhe em cima. Geralmente, a gente utiliza um kit que é muito famoso, que é o DCMTK, que é um kit que você utiliza para comunicar com esse PACS, que é o que a gente está utilizando no caso. E ele tem os tipos de operação que você consegue fazer. Tem operações de busca, que você só pega metadados. Tem a operação de baixar a imagem, você transferir de um PACS para o outro, assim por diante. Então, a gente acaba tendo que trabalhar com isso. Então, agora eu vou começar a descrever... Alguém tem alguma dúvida antes de começar a falar sobre os projetos? Não? Eu vou falar sobre os projetos que eu trabalhei até hoje. Falar um pouco sobre as dificuldades que eu tive, algumas coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho. O primeiro deles foi a RSNA do ano passado, que foi um problema de detecção de pneumonia. Eu trabalhei num time que era composto pelo laboratório do Anderson, Deep Learning Brasil. O Marson fazia parte também, inclusive, desse time. Tinha um pessoal da DataH trabalhando junto. E o pessoal da Fleury estava junto, mas era só médicos da Fleury. Tipo, se a gente tivesse dúvidas sobre pneumonia no geral e coisa do tipo, os médicos ajudavam. A gente poderia conversar com eles. O Anderson me chamou para essa competição porque anteriormente teve uma competição interna na turma de Deep Learning que eu participei. Aí acabou que ele me chamou para participar dessa competição aqui com esse pessoal. Essa foi a segunda competição da RSNA. RSNA é é um congresso, se eu não me engano, de radiologia lá dos Estados Unidos, que acontece todo ano. É o maior evento dessa área de radiologia. E desde 2017 eles começaram a fazer competições de machine learning. A primeira, em 2017, inclusive, o time do Anderson ficou em terceiro lugar, se eu não me engano, na frente de várias faculdades conceituadas. E era de idade óssea. Basicamente, tinha um raio-x da mão da pessoa e você tinha que tirar e fazer uma regressão para identificar a idade daquela pessoa, a idade óssea dela. Eu não sei muito sobre qual que é a utilização desse exame, mas aparentemente ele é utilizado para você verificar se o crescimento de uma criança está de acordo. Tipo, a criança tem tantos anos e meses e você tira a idade óssea dela, o médico ela pega a distância entre os ossos e coisas do tipo, e analisa se ela está dentro do crescimento comum dela, se tem algum problema, assim por diante. A ideia deles era automaticamente, com imagens de raio-x da mão, você fazer essa regressão. Aí você dava o resultado em meses.
Se eu não me engano, os melhores resultados ficaram com a média de erro de 4 meses, em média. Então, os resultados ficaram muito bons. Apesar do dataset, pelo que eu ouvi falar, era muito ruim. Eu não participei dessa competição, então eu não sei muito sobre ela. Essa competição da RSNA, de 2018, eu vou falar algumas dificuldades que a gente teve. Primeiramente, o dataset era por volta de 26 mil imagens, mais ou menos. E o objetivo era, dada a imagem, a gente tinha vários raios-x, a gente tinha que fazer o bounding box de onde tinha a pneumonia. E o problema começava aí, porque o problema foi muito mal formulado. Primeiro que os radiologistas, eles mal concordam se tem ou não pneumonia. Muito menos onde está a pneumonia, onde ela começa e onde ela acaba. Então, eles tiveram todo um time de radiologistas e era muito inconsistente o dataset. Às vezes, um radiologista, para essa mesma imagem, ele diria que está aqui. Um outro, não, o bounding box é um pouco maior. Não, um pouco menor, enfim. Não era muito confiável o dataset para você treinar um modelo em cima dele. Isso se refletiu no resultado final da competição. Se você vê o primeiro colocado da competição, não é um sistema que se colocaria em produção, porque os resultados foram muito ruins, na verdade. O IO lá, que é a média, é o que identifica o MAP por IO, que é a precisão média em cima do IO lá que eles colocaram, foi muito baixa. Então, seria muito mais sentido se eles tivessem feito uma competição de classificação de pneumonia. E ainda assim, esse é um dos problemas que você vai ter em todo o dataset de imagem médica, é que os radiologistas não concordam muito. Então, as labels geralmente não são muito confiáveis naquele problema de machine learning. Não é aquelas labels que você tem tanta certeza de que está certo. Às vezes, um determinado radiologista falou que tem pneumonia aqui, mas talvez não tenha, e vice-versa. Mas, enfim, um dos problemas que a gente teve foi esse, discordância entre os radiologistas e má formulação do problema. Não era um problema que tinha sentido ser Object Detection. As imagens eram escaneadas, não eram imagens diretas de um PACS. Porque geralmente quando você tem a imagem que veio do equipamento, que nem eu disse, ela tem uma qualidade bem grande e ela tem tipo 14 mil tons de cinza lá que você converte para PNG. Nesse caso não, esse dataset já era as imagens em PNG, então a gente não sabia muito bem qual janela que utilizaram para fazer essa conversão dessas imagens e eram imagens escaneadas. Então a imagem estava aqui, às vezes ela estava um pouco para cima, um pouco para lá, de lado, de tudo quanto é jeito esquisito estava a imagem. Tinha bordas em volta, a imagem não preenchia tudo, enfim. A qualidade das imagens era bem baixa. Na verdade, eles tiraram essas imagens de um dataset público, que é bem conhecido, que é o NIH. Só que a diferença é que o NIH, as labels dessas imagens, que identifica quais doenças tem, quais não tem, elas não foram radiologistas que disseram. Basicamente, eles conseguiram essas imagens e conseguiram os relatórios médicos e utilizaram técnicas de NLP para extrair as labels. Só que é pouquíssimo confiável as labels que eles extraíram. Então, o que esse pessoal da competição fez? Eles pegaram essas imagens do NIH, que tem as labels bem ruins, e eles pegaram um time de radiologistas e colocaram para anotar elas de novo. Tanto que você consegue pegar a mesma imagem num dataset e no outro, a label é totalmente diferente. Tipo, numa fala que tem pneumonia, no outro que não, é muito diferente mesmo os resultados. Então, outra dificuldade que a gente teve é que a nossa equipe, no geral, não era muito familiarizada com Object Detection. Nem eu, nem o Marlison, praticamente ninguém da equipe tinha mexido com Object Detection antes. A gente já tinha mexido com classificação, outras coisas com visão computacional, mas não Object Detection. Então, era a primeira vez que a gente trabalhava com esse tipo de problema, então a gente teve que estudar, descobrir arquiteturas, assim por diante. Alguns resultados que a gente teve, a gente ficou em 9º lugar, só que era a primeira competição no Kaggle que a gente participava e a gente fez merda nas regras e foi desclassificado. Mas foi muito útil, porque foi o primeiro aprendizado tanto em imagem médica quanto em Object Detection. Foi um aprendizado duplo. Por causa dessa competição, eu acabei entrando na DataH na época. Como eu trabalhei com o time deles, eles acabaram me chamando para entrar para a empresa. Até então, eu estava como desenvolvedor na ZG e variando. Eu trabalhava num projeto de sistema de recomendação lá, de vez em quando, como desenvolvedor normal. E foi criada a divisão Data Life da DataH depois dessa competição, sendo que o primeiro projeto foi um projeto de classificação de pneumonia. Então, basicamente, a gente começou um projeto com esse dataset inicialmente,
o dataset da RSNA, e depois a gente adicionou imagens de alguns outros datasets. Só que ao invés de fazer Object Detection, a gente reformulou o problema para classificação. Então, dado uma imagem de pneumonia, eu indico se ela tem uma imagem de raio-x do tórax, eu indico se ela tem pneumonia ou não. E eu tenho um score que eu indico a confiança, que vai entre 0 e 1, né, que é de 0 a 100%, de quão confiante eu tenho de que aquela imagem tem pneumonia. Qual que é a utilidade disso? Por lei, o nosso sistema não pode simplesmente tomar a decisão e pronto. Ainda pela legislação isso não é possível. Então, o objetivo desse tipo de sistema é, primeiro, dar um input para um radiologista, porque radiologista é uma profissão muito genérica, tipo, eles têm que analisar a imagem de tudo, de raio-x, de computação, de tomografia, de tudo quanto é imagem, de tudo quanto é parte do corpo. Ele literalmente tem que saber todas as partes do corpo e tudo quanto é doença. E muitas vezes um radiologista que não é muito experiente, ele vai ter problema para identificar determinadas doenças. E um outro problema, e no caso, então essa é uma das opções. Quando um radiologista for observar a imagem, ele já tem um input extra que é o da rede. Não, essa rede aqui acho que tem pneumonia, deixa eu tomar mais cuidado e verificar melhor. Claro que no fim vai estar a assinatura dele, então ele vai ter que ter o cuidado de não simplesmente aceitar o que está da rede lá. E a outra vantagem desse tipo de sistema é uma questão de ordenação. Pacientes que têm maior score de ter pneumonia, eles vão ser analisados primeiro. Então, ao invés de os radiologistas perderem tempo vendo um monte de imagem de provavelmente gente que não tem nenhum problema sério no momento, eles vão ver primeiro aqueles pacientes que estão com uma situação mais grave e depois vão ver as próximas. Aí você faz uma fila de trabalho para esses radiologistas baseado nesse score desse sistema. Certo? Então, a gente usou para treinamento o dataset da RSNA de 2018, reformulado para classificação, e a gente foi adicionando alguns outros datasets públicos que a gente foi encontrando. Esse projeto foi feito em conjunto com a Fleury, e eles deram para a gente um dataset para validar o nosso sistema, só que o dataset era muito pequeno para ser utilizado para o treinamento também. Era por volta de 1000 imagens, mais ou menos, se eu não me engano, menos que isso. E ele era bem desbalanceado entre as classes. Então, a gente utilizou esse dataset dele só para validação. Então, a gente percebeu que o que a gente treinava em cima do dataset da RSNA não generalizava muito bem para o dataset da Fleury. Tipo, vamos supor que lá no RSNA estava dando 90% de acurácia, no da Fleury caía tipo para 78%. Então, a gente passou um longo período de tempo regularizando, evitando esse overfitting, porque apesar de ter aquele split de treino, teste, validação, quando você faz em cima do dataset da RSNA, mesmo naquele dataset de teste deles, ainda está dentro daquele mundo ali. E rede convolucional, que é a técnica que a gente utiliza para esse tipo de problema, elas conseguem aprender coisas que não têm sentido. Eu encontrei um artigo uma vez que eles estavam citando que a rede conseguia aprender, por exemplo, que determinadas imagens vinham de determinado centro clínico. E nesse centro clínico, vamos supor que é um centro clínico de emergência, que a maioria das pessoas que vão para lá já estão tipo quase morrendo. Então, vamos supor que nesse centro clínico, a chance é muito alta da pessoa ter pneumonia. Então, a rede começa a aprender que essas imagens veio desse centro clínico. Então, se veio desse centro clínico, ela já aumenta o score de pneumonia dela automaticamente. Então, para ter ideia do overfitting que a rede pode fazer em cima disso, ela pode aprender coisas que não tem nenhum sentido. Então, a gente teve que fazer bastante regularização para ela generalizar bem para o dataset da Fleury também. O ideal é que a gente tivesse cada vez mais imagens para validar em outros hospitais também. Porque nesse artigo que eu estou falando, por exemplo, ele fala que um modelo que é treinado para um hospital, muitas das vezes não vai ter uma performance muito boa em outros, justamente por causa desse overfitting que ele tira. Ele consegue aprender informações sobre o equipamento, sobre os centros clínicos, um monte de coisa que não está na imagem. Mas alguma informação que é invisível para os nossos olhos, de alguma forma a rede aprende e decora aquilo ali e começa a roubar, entre aspas. Então a gente teve bastante trabalho para conseguir regularizar essa rede para funcionar bem no dataset do Fleury. Para colocar em produção, aí eu tive que aprender a mexer com o PACS, que é o sistema lá que eu falei, que comunica com imagens. Aprender mais sobre DICOM, mexer com a anonimização, com a comunicação com o PACS. Então, teve todo um trabalho de integração com esse sistema deles, que deu bastante trabalho também.
E como resultado, esse projeto está em fase de testes lá na Flare. A gente está começando a colocar em produção agora, como uma POC mesmo. A gente está validando a nossa arquitetura, que está em produção, e também validando o nosso modelo. A gente está colocando em produção num pacto de homologação deles. E esse foi o primeiro projeto da Data Life, então ele foi muito importante para abrir portas para outros projetos também. Alguém tem alguma dúvida até agora? Certo. Um outro projeto que foi bem complicado foi esse de classificação de endometriose. Basicamente, a gente trabalhou com imagens de MRI, eu não lembro exatamente qual que é o nome em português, mas basicamente ele trabalha tirando fatias da pessoa dessa forma aqui, nessa parte aqui. Endometriose, ela é uma doença que ataca geralmente mulheres, apesar de ser raríssimo acontecer em homens também. Geralmente é tecidos do útero que vão parar em outras partes do corpo e, de certa forma, fica como se fosse tipo um câncer, entre aspas. Não é necessariamente uma célula cancerígena, só que aquela célula fora do lugar ali causa bastante problema, bastante dor e assim por diante. E uma das principais dificuldades dela é que é um problema tão complexo que, até para radiologistas experientes, é um problema muito difícil. Tem poucos radiologistas no Brasil que conseguem detectar bem endometriose. E um deles estava trabalhando com a gente, que trabalha na BP, foi que estava trabalhando com a gente no projeto. Então, eles pegaram imagens que eles tinham lá na BP, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo, todas as imagens que eles tinham desse tipo de exame, e passou por um processo de classificação em que eles classificavam se tinha endometriose, e tem 3 tipos de endometriose. Endometriose profunda, endometrioma e eu não lembro qual que é a outra. Mas, enfim, tem uns tipos de endometriose e as características são bem diferentes. Isso aqui é um exemplo de imagem. Uma outra dificuldade desse tipo de problema é que, por exemplo, no raio-x, é sempre um raio-x do tórax. Sempre você identifica o pulmão, o coração, os ossos em volta e assim por diante. Aqui não. Como são várias fatias do corpo, a complexidade cresce muito. E pior ainda, cada fatia, que nem eu tinha falado antes, pode ter sido tirada em milímetros diferentes. O espaçamento entre as fatias são diferentes. E o corpo de cada pessoa é muito diferente. Então a gente olha para isso aqui e não entende nada. E de alguma forma a gente tem que treinar um modelo que vai entender onde que ele está no corpo da pessoa e identificar o que é uma doença ali. Então o problema é muito complexo até para radiologistas. Tem esse problema que são várias imagens. E uma das opções que a gente teria, por exemplo, seria trabalhar com 3D. A gente faria uma reconstrução 3D dessas imagens e poderia treinar uma rede convolucional 3D para fazer essa classificação a nível de paciente. Tipo, esse paciente tem ou não tem. Só que no caso, o dataset que a gente estava trabalhando já era muito pequeno. A gente tinha uns 380 casos, sendo meio a meio. Tipo, tinha metade dos pacientes com endometriose e metade sem. Só que dessas entre 25 a 45 imagens, e tem variação de paciente para paciente, apenas algumas imagens que aparecem a endometriose, porque ela é algo que aparece numa partezinha do corpo. Então, por exemplo, de 40 imagens, vamos supor que 3, 5 apareceram endometriose. E como eram poucos estudos, não dava para fazer 3D, porque eu até cheguei a tentar, a rede não aprendia nem no treino, não era nem que ela overfitava, nem no treino ela não estava conseguindo aprender, porque o dataset era muito pequeno. E até para trabalhar em 2D também era muito difícil, porque o dataset é muito pequeno, era 380 exames, 25 imagens a 30 e poucas, 40 imagens cada um. Não dava tanta imagem assim, principalmente pela complexidade do problema. Se a gente fosse imaginar, tipo normalizado, que cada pessoa tivesse uma quantidade fixa de fatias, a gente teria tipo 380 imagens por fatia, o que é muito pouco para resolver o problema. Mas, de qualquer forma, apesar do dataset pequeno, a gente tentou atacar o problema. O objetivo era fazer uma POC para a Beneficência Portuguesa, tentar provar que era possível atacar esse problema, que é muito complexo, com Machine Learning. E, no fim, a gente chegou à conclusão que dá para fazer, só que o dataset está muito pequeno para isso. Apesar do dataset pequeno, a gente conseguiu algum resultado. Alguns problemas que a gente teve. Esse projeto estava com outra pessoa, antes de eu entrar na DataH. Então teve alguns problemas que eu peguei que a pessoa anterior não tinha descoberto. Um deles é que tinha um leak nos dados. Basicamente, o split do dataset de treino, validação e teste, ele estava sendo feito totalmente aleatório em cima de todas as imagens.
o que acontecia? Podia aparecer algumas imagens de determinado paciente no treino, outras imagens desse mesmo paciente na validação e outras imagens desse mesmo paciente no teste. O que a rede aprendia? Ela aprendia quais pacientes tinham endometriose. Aí, quando você ia validar, a acurácia dava alta, porque ela tinha decorado quais pacientes tinham endometriose e subia o score para esses pacientes, e decorado quais não tinha. Então, as nossas métricas estavam totalmente erradas, porque tinha um vazamento de dados que estava acontecendo no split do dataset. Então, eu mudei o split do dataset para fazer o split por paciente. Então, eu fazia um split por paciente, aí eu pegava todas as imagens daqueles pacientes que jogavam no treino, todas as imagens de outros pacientes na validação e todas as imagens de outros pacientes no teste. Aí a gente eliminou esse leak e a métrica caiu lá embaixo. A métrica que estava lá nos 90% foi embora, praticamente. Aí a gente estava tentando descobrir qual poderia ser o problema, se tinha algum problema ou era simplesmente um dataset pequeno mesmo. Acabou que eu tive que ir em São Paulo conversar com a equipe de médicos dele e a gente descobriu que eles estavam fazendo... Estava tendo um erro terrível de comunicação. A gente estava conversando sobre outra coisa e o médico casualmente falou que, basicamente, ao invés de ele estar anotando qual imagem tinha ou não endometriose, ele estava anotando imagens de interesse, de acordo com ele. Então, tipo assim, não, se a imagem está no útero, se a endometriose está no útero, e o útero vai da imagem 10 até a 20, ele marcava todas essas como se tivesse endometriose. Então, a gente estava treinando um modelo para identificar onde talvez tenha endometriose. Porque a nossa label não indicava de verdade onde tinha endometriose. E sim onde talvez tinha. Tipo, como eu não sabia muito sobre a doença, eu tinha estranhado. Porque, tipo, 2/3 das imagens apresentavam endometriose, o que não tem muito sentido. Mas tá, se o médico disse, a gente tem que acreditar. Mas, tipo, o médico estava passando a label totalmente errada. Aí teve todo um processo, eles tiveram que juntar uma equipe de radiologistas lá para fazer as labels mais certas. Tipo, cada imagem certinha, essa imagem tem ou não endometriose, ao invés de ser a região lá. E a gente fez novo treinamento, tentou regularizar a rede, de tudo quanto é forma, mas dá para ver que a rede consegue aprender, ela consegue começar a identificar, só que são tão poucos exemplos no dataset que o overfit é instantâneo. Não importa o quanto você reduz a complexidade da rede, ou o quanto você regularize ela, sempre vai acontecer overfit, não importa como. Então deu para concluir que dá para atacar o problema, só que precisa de muito mais imagens. Para fins de comparação, aqui a gente tinha 380 estudos. Lembrando que a quantidade de slice varia de 25 a uns 40, mais ou menos. A gente está participando de uma competição da RSNA desse ano, que eu vou falar daqui a pouco, que ela é de tomografia do cérebro, do crânio, e a gente tem que detectar hemorragia cerebral. Eles têm 25 mil estudos, e aqui a gente estava com 380. Então, a gente precisaria chegar tipo, perto disso para conseguir atacar bem esse problema. Só que o problema é que, além da doença ser rara, os radiologistas são muito imprecisos na detecção dela. Porque precisa ser um radiologista muito experiente nesse tipo de doença para conseguir detectar. Então, a construção de um dataset muito grande é muito complicado de ser feita também. Aí a gente está conversando com outros hospitais, além da BP, porque eles meio que esgotaram a quantidade de imagens que eles tinham para o problema. E é possível que a gente continue nesse projeto com outros hospitais juntos. Inclusive, talvez a gente consiga imagens lá do Canadá. Porque, recentemente, a DataH, eles conseguiram abrir uma filial no Canadá e eles estão tentando encontrar parceiros de projeto por lá também. Certo? Falando sobre o próximo projeto, é o de câncer de mama, que a gente está fazendo em conjunto com o Hospital de Amor. Eu não tenho muito o que falar desse projeto porque a gente ainda não começou muito efetivo ele. Eu basicamente peguei o dataset, eu tive que comunicar com o Pax deles lá, porque eles basicamente deu acesso ao Pax, falou, as imagens com esse número de acesso, vocês podem baixar e aqui tá as labels e se vira. Então, na época eu tive que aprender a mexer com o Pax. Antes disso eu não tinha mexido muito com ele. Aí eu tive que fazer todo o esquema para baixar essas imagens, fazer a anonimização delas e eu reuni o dataset. Só que eu ainda não comecei o treinamento dela porque a gente está focado no projeto da pneumonia que está entrando em produção agora e no RSNA, e cada vez a gente está mexendo com outro projeto e a gente não teve muito tempo nisso. Mas algumas das dificuldades que eu já previ que a gente vai ter é que, pelos artigos que eu encontrei, os nódulos que dá no peito, eles são muito pequenos.
Então você tem que trabalhar com a imagem em resolução muito alta. Então aquele clássico lá que você redimensiona as imagens para 200 e pouco por 200 e pouco, que nem é o caso de imagem natural, a gente vai ter que trabalhar a imagem tipo pelo menos 1000 por 1000. E isso, para quem está acostumado a treinar rede neural, sabe que come a memória da GPU totalmente. Você tem que fazer um milagre para fazer um treinamento com uma imagem tão grande. E para piorar, o label não está por imagem, o label está por exame. E cada exame é composto por 4 imagens. Então a entrada da rede vai ser 4 imagens de resolução alta para sair a label. Então vai ter que fazer um milagre para caber na memória. A gente provavelmente vai ter que paralelizar em um monte de GPU para ter um batch decente lá e conseguir fazer o treinamento. Um outro projeto, não exatamente um projeto, mas foi uma competição que a gente participou tem uns 2, 3 meses, foi uma segmentação de pneumotórax. Pneumotórax é uma doença em que entra ar no pulmão, basicamente. Aí a pessoa geralmente tem dificuldade de respirar e coisas do tipo. Ela não é tão difícil de detectar quanto pneumonia, então foi possível resolver o problema com segmentação. Ao invés de ser classificação, eles estão segmentando nesse caso. Então, basicamente, a gente pinta quais são os pixels da imagem que apresenta o pneumotórax. E os resultados finais da competição foram bons, então, dessa vez, a formulação do problema foi mais certa. Mas isso aqui é outra entidade, não é a RSNA. A gente não teve muito tempo de focar nessa competição. Basicamente, foi eu e mais um lá da TH que trabalhou nela. Eu trabalhei na primeira metade e tive que trabalhar em outras coisas, e o outro trabalhou na segunda metade porque ele estava de férias no início. Então, a gente não focou muito, mas ela foi útil para a gente aprender um pouco sobre segmentação. A gente nunca tinha trabalhado com segmentação, principalmente em imagens médicas. E também é sempre bom ter um dataset de tamanho bom para resolver esse tipo de problema. A gente não chegou a ganhar medalha na competição do Kaggle, a gente ficou tipo umas 3 posições de ganhar a medalha lá. E o principal problema dela foi falta de tempo mesmo. A gente estava focado em outros projetos e ficou bem em paralelo essa competição. A gente treinava alguns modelos, mas a gente não focou muito nisso. E o que a gente está trabalhando agora, a competição da RSNA desse ano começou, deve ter uma semana e meia. Dessa vez é de classificação de hemorragia cerebral. Eles têm por volta de uns 25 mil exames, 26 mil, se eu não me engano. Cada um deles, que nem eu falei, vai tirando fatias do crânio. Então, são em volta de 460 mil imagens. Então, por um lado, o dataset é muito grande, no quesito de tempo de treinamento, porque demora muito para treinar um modelo com tantas imagens. Por outro, está meio que no tamanho certo. Ela não está grande demais para resolver o problema, entre aspas. Está num tamanho que dá para resolver, mas poderia ser maior. Porque, de novo, se a gente fosse fingir que é normalizado tudo certinho, que cada paciente tem a mesma quantidade de slides, que toda cabeça tem mais ou menos a mesma estrutura, a gente teria, pelo menos umas 30 visões diferentes para o modelo aprender. Então, para cada visão, a gente teria umas 25 mil imagens, o que é suficiente. Mas o modelo acaba tendo que trabalhar com muita complexidade. Isso aqui, inclusive, é um cérebro com raiva que a gente tirou lá do dataset da competição. Parece um rosto dele com raiva. Tem muito... Cada imagem é muito diferente. Do topo da cabeça é de um jeito, na parte de baixo aqui, a estrutura que você vê é muito diferente, no meio do cérebro. E, além da gente ter que detectar a hemorragia, a gente tem que detectar o subtipo dela também. São 5 subtipos. Você tem que detectar, tem hemorragia e eu acho que tem esses subtipos aqui. E em determinada imagem pode ter mais de um subtipo. E detalhe que essa competição é 2D. Eles não estão trabalhando as labels por exame, estão trabalhando por imagem. Então, dada cada imagem, a gente tem que classificar cada tipo de hemorragia. E geralmente os tipos de hemorragia tem muito a ver com a localização de onde aconteceu. Se foi lá no meio do cérebro, se foi no canto perto do crânio, assim por diante. Então a rede ela tem que conseguir se localizar no meio daquele monte de imagens, cada uma diferente da outra, identificar onde que ela está, ver onde tem um sangue, a intensidade de pixel diferente lá, que demonstra que tem sangue naquele lugar, e ver, não, tem sangue nesse lugar, então é esse subtipo de hemorragia que tem. Não, nesse outro lugar é outro subtipo de hemorragia, assim por diante. Porque no fim é sangue no cérebro, só que de acordo com a localização desse sangue, tanto no eixo Y, quanto em qual parte, se foi no canto, no meio, assim por diante, muda qual que é o tipo de
hemorragia que vai ter. Então, algumas dificuldades, um longo período de treinamento, treinando com imagem de 224 por 224, está demorando tipo uns 40, 50 minutos por época de treinamento. E treinando com imagens de 512 por 512 está demorando quase 4 horas por época. Isso que a gente está trabalhando na Power9 da IBM, que ela tem a V100. E a V100 é uma placa de vídeo muito boa, a gente está conseguindo usar 100% dela. E ainda assim, como é muita imagem, demora muito para fazer esse treinamento. A complexidade do problema, porque são muitos slices. Apesar de detectar a hemorragia em si não ser tão difícil, para o ponto de vista do radiologista, a dificuldade para a rede é porque a variação dos slices são muito grandes. E ela tem que detectar o tipo de hemorragia também, não é simplesmente detectar se tem ou não hemorragia. O problema é multilabel, então pode ter mais de um tipo de hemorragia por imagem, e a gente tem que detectar tudo ao mesmo tempo ali, as labels. Não necessariamente a gente precisa de um modelo só para fazer isso, você pode fazer um modelo para cada label, mas a gente viu até agora que é melhor um modelo só, até para evitar overfitting. Ele acaba generalizando melhor quando ele tem que apresentar a representação ele tem que aprender a representação da imagem de tal forma que ele consiga decidir para todos os tipos. Acaba sendo um tipo de regularização para a rede também. O tratamento da imagem é um pouco diferente. Basicamente a imagem não é em pixel, ela é em HU, que é uma intensidade lá que pode ter até valores negativos. Aí no metadado do DICOM, ela tem duas informações lá para você fazer uma transformação linear. Aí você transforma isso em pixel. E depois você transforma isso em pixel, você aplica aquele esquema de janela que eu disse para transformar em PNG. Aí depois você trabalha em cima da imagem. A métrica da competição é um problema também, porque ao invés deles quererem tipo a acurácia, o F1, métricas no geral assim, que você identifica se tem ou não tem, na verdade eles estão trabalhando em cima da loss, em cima da cross-entropia binária. Então ele está avaliando em cima de cada score. Então, por exemplo, só de você, vamos supor que uma imagem não tem hemorragia, só de você falar, não, eu acho que tem 5% de chance de ter, você já perde um pouco na métrica da competição. Diferente se fosse algo binário, se você falasse sim ou não, aí você não teria essa perda. Então é bem mais complicado a gente trabalhar em cima da loss dessa forma. Bom, ela é uma oportunidade para a gente aprender algumas coisas novas. A gente não tinha trabalhado ainda com tomografia. E a gente está com algumas ideias para regularização da rede, pensando em usar multitask learning, por exemplo. Ao invés da rede, nesse caso, por exemplo, ao invés da rede aprender só a detectar se tem hemorragia ou não, a gente pode treinar ela também para ela identificar a posição da imagem. Por exemplo, como a quantidade de imagem varia de 25 a 40 por aí, eu posso binarizar isso para 10, por exemplo, e ensinar a rede a falar, não, essa imagem está em tal região, essa imagem está em tal outra. Então, como a rede vai aprender duas tarefas ao mesmo tempo, isso acaba sendo uma forma de regularização para evitar o overfitting também. Inicialmente a gente começou entre os líderes, só que a gente está dando uma patinada no momento. A gente acho que está em 15º, alguma coisa assim. A gente começou em primeiro e foi tendo uma queda. A gente, apesar de estar tendo que colocar em produção o sistema de pneumonia, a gente está com foco quase total nessa competição. E a gente está trabalhando junto com o time do Anderson também. Tem uma pessoa lá do laboratório dele, talvez entre mais alguns para trabalhar junto com a gente. Então, nesse caso, não é só a DataH que está trabalhando, o pessoal do Anderson está trabalhando também. E a ideia é a gente conseguir o mais longe possível nessa competição, tentar chegar entre os primeiros nela. Essas foram as experiências que eu tive até agora com imagens médicas. Eu não trabalhei com todos os tipos de exame ainda. Eu devo ter muito o que aprender ainda, com diferentes tipos de exames, diferentes tipos de doenças e assim por diante. Uma coisa que eu acabei aprendendo é que a gente acaba tendo que entender um pouco sobre a doença, mesmo que a gente não vai ser um radiologista que vai olhar para a doença e ver onde que ela está, diferente de quando você está com um problema simples que você consegue olhar o seu dataset de forma mais efetiva, identificar o que está lá, mas a gente consegue pelo menos ter uma noção, mais ou menos. Não, a pneumonia costuma ter tal característica, então a gente tem que fazer determinado pré-processamento e assim por diante. A gente acaba tendo que aprender um pouco sobre o negócio, que é sobre os exames, como que é cada exame, como que é cada doença, como que a gente vai tratar cada tipo de doença. Eu acabei tendo que aprender bastante sobre imagem médica também, sobre o DICOM, que é o formato de imagem médicas, o PACS, que é o sistema de comunicação para a gente colocar em produção e assim por diante.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Fernando, você falou muito sobre a questão do slice mesmo, o tamanho do slice. Você já trabalhou com imagens médicas e tomografia, sabe que dependendo do equipamento, o slice, que é a fatia, né, ela é de um tamanho diferente. Isso influencia muito no modelo? Sim, bastante. Esse é mais um problema, né? Se fosse tudo certinho, porque os slices, você pode, o equipamento, o radiologista configura lá, a cada quantos milímetros vai tirar o próximo slice. Se você for trabalhar com rede convolucional 3D, você acaba tendo que fazer uma normalização bem problemática lá. Tipo, você tem que tentar de alguma forma normalizar para tipo, ficar como se fosse todos com 2 milímetros por slice. Eu não cheguei a trabalhar com essa parte de 3D muito ainda a fundo, mas o que eu dei uma pesquisada tem que fazer esse tipo de normalização, que é bem complicado. Mas trabalhando com 2D, tem a complexidade extra que tipo, as imagens são muito diferentes. Tem muita variação das imagens. Tipo, o paciente vai ter um corpo diferente, então já tem diferença no formato, por exemplo, do útero lá, da parte de endometriose. O formato do útero muda, o formato de cada coisa muda, aí ainda tem essa variação de, por exemplo, a pessoa ser mais gorda ou mais magra, qual que é a distância de cada slice, então tudo isso cria complexidade extra. Então, perto, por exemplo, de um raio-x do tórax, que é uma coisa meio estática, esses problemas são muito mais complicados. A rede tem que aprender muito mais coisas, assim. Porque num raio-x de tórax, tipo, é sempre um raio-x de tórax. Tudo bem que você lembra lá na competição que contraste era horrível, né? Alguns era praticamente tudo branco, a gente não conseguia ver nada. Outros já tinham um contraste melhor. Mas pelo menos é tudo a mesma visão. Enquanto quando você trabalha com essa questão dos slices, a rede tem que aprender várias visões diferentes. E tipo, vai ter tanta variação lá que não dá nem para quantificar o tanto de variação. De alguma forma a rede tem que aprender onde que ela está no corpo, quais são os órgãos que ela está vendo ali, para ela conseguir se localizar e identificar onde possivelmente está a doença ou não, e assim por diante. Então, adiciona muita complexidade esse tipo de exame que são vários slices. Você chegou a trabalhar com um dataset e o mesmo dataset que você estava mexendo tinha tamanho diferente de slides, e se faz sentido colocar isso como input na rede? Ele perguntou sobre, só repetindo para o pessoal da gravação, ele perguntou sobre se eu trabalhei com algum dataset com diferente de tamanho de slice e o que isso muda na rede. Você fala o tamanho de imagem ou o espaçamento entre elas? Espaçamento. Então, esse da endometriose tem muita diferença de espaçamento e esse da hemorragia também. Praticamente qualquer dataset que você for trabalhar vai ter diferente de espaçamento. Porque geralmente vai vir, eles montam os datasets vindo de vários hospitais, até porque se você montar de um só hospital, a rede vai decorar um monte de coisa lá que não tem sentido. Aí tem variação de equipamento, acaba variando também a intensidade. Aquelas imagens lá de MRI, da endometriose, é terrível. Tipo, tem imagem que tem muita diferença de contraste, tem muita variação em tudo. Aí tem até algumas técnicas de normalização que você aplica nessas imagens, que, por exemplo, para ter uma ideia desses equipamentos de MRI, eles não são muito precisos. Na mesma imagem, o mesmo tecido pode ter uma intensidade diferente de CISA. Tipo, a continuação, o tecido começou aqui e terminou aqui. Nessa parte ele pode ter uma intensidade e aqui ele já pode estar com outra. Então tem algumas técnicas de pré-processamento que a gente tem que aplicar para o mesmo tecido ficar com a mesma intensidade. Inclusive eu tive que até compilar alguns projetos que eu encontrei lá em C mesmo, que fazia esse tipo de pré-processamento. Tem um tal de ITK, que ele tem esses pré-processamentos que é comum de MRI. Para tomografia não é tão complicado assim, porque pelo menos eles são mais precisos, as intensidades são mais estáveis, não são tão instáveis assim quanto MRI. E essa parte de espaçamento, qualquer dataset que você pegar, você vai ter que trabalhar com ela, não tem como fugir. A gente não chegou a colocar isso como input na rede, porque a gente está trabalhando imagem por imagem. Então não está trabalhando no 3D mesmo. Como a gente está trabalhando imagem por imagem, tipo, para essa imagem não vai ajudar muito, ela saber qual é o espaçamento. E também, inclusive, nessa competição, por exemplo, da tomografia cerebral, eles têm uma regra estranha que você só pode usar como entrada os pixels. Você não pode usar nenhum metadado. Eu não sei por qual motivo, mas eles colocaram essa restrição. Inclusive no Darkon, que tem um monte de metadados, eles
não só anonimizaram, mas eles tiraram praticamente tudo de metadado. Eles deixaram tipo o mínimo do mínimo de metadado lá nas imagens. Então, nem se a gente quisesse, a gente poderia fazer nada assim de colocar de input na rede. Então, o input da rede é só a imagem pura mesmo e ela tem que se virar e cuspir o resultado. Cara, uma dúvida. Você não tinha experiência com multilabel na última camada de classificação? Como que isso fica tecnicamente mesmo no modelo? Pera, deixa eu colocar no microfone para o pessoal escutar. Se chegar até aí. Minha dúvida, na verdade, é em relação a multilabel no classificador. Ah, sim. Isso fica tecnicamente no modelo. Ah, sim. Multilabel, você tem duas opções. Ou você pode fazer vários classificadores, um para cada label, e rodar esses classificadores em paralelo. Uma vantagem é que talvez o classificador especializado só naquilo, ele talvez tenha uma performance melhor. Só que uma desvantagem é que quando você treina uma rede para multilabel, a parte convolucional dela, ela tem que ser mais generalista possível. Porque ela tem que extrair features que sejam úteis para todas as labels que você tem. Então acaba sendo uma forma de regularização de graça que você tem de certa forma. Então por um lado ele te ajuda nisso. Só que quando tem desbalanceamento, e geralmente tem, sempre vai ter uma das classes que vai ficar bem ruim o resultado, enquanto as outras está o resultado bom. Por exemplo, nesse da hemorragia, tem uma classe que é epidural, que tem tipo 0,05% das imagens tem epidural, é uma quantidade minúscula. Então, lá na loss da sua rede, como ela está ponderando todas aquelas labels, aquela loss ali, como na entrada quase sempre vai estar zero, ela quase não treina ela. A rede acaba sempre jogando zero como saída daquela label lá e acaba que a gente tentou, por exemplo, criar uma rede só para essa classe que era problemática, uma rede para ela e deixar uma com todas as outras labels, por exemplo. Então, uma diferença também na rede, né, que ao invés de você usar um softmax no final, você vai usar sigmoid. Aí você vai ter uma saída binária para cada uma das classes, que vai de 0 até 1, né, que é a probabilidade que você acha que tem aquela classe. E, de certa forma, é como se você estivesse fazendo um multitask learning, porque a sua rede está aprendendo múltiplas tarefas ao mesmo tempo, quando ela está aprendendo múltiplas labels. Inclusive, eu até fiz um teste para ver se não melhorava. Ao invés de fazer uma camada de saída com um sigmoid, né, um neurônio para cada saída, eu cheguei a fazer várias cabeças da rede, aprendendo de forma separada, só que ao mesmo tempo, usando multitask learning para ver se melhorava o resultado. A vantagem é que eu conseguia ajudar um pouco no desbalanceamento das classes. Tipo, fazer ajustes na loss, por exemplo. Essa cabeça tem uma loss, cada cabeça tem uma loss separada. Então eu consigo fazer, por exemplo, pesos na loss, fazer alguns esquemas assim, para ela conseguir passar por esse desbalanceamento das classes. Só que acabou que o resultado, pelo menos no primeiro teste que eu fiz, foi pior do que colocar multilabel comum mesmo. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. O que eu quis passar hoje foi um pouco da experiência que eu tive. Eu não entrei muito em técnicas, porque basicamente a rede convolucional não dá tempo de simplesmente apresentar toda a teoria de rede convolucional e coisa do tipo. Eu tentei focar mais nos problemas mesmo, sobre as imagens médicas, os problemas que a gente tem quando a gente trabalha com ela. O objetivo foi passar um pouco da experiência que eu tive até agora. Que nem eu disse, eu não vi todos os tipos de exame, todos os tipos de doença, eu ainda tenho muita coisa para aprender ainda. Bastante coisa para aprender sobre pré-processamento das imagens ainda, que eu até já cheguei a fazer alguns, mas ainda tem bastante coisa que eu não cheguei a explorar. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se algum de vocês tiver interesse em trabalhar nessa área de imagens médicas, inclusive está acontecendo agora a competição da RSNA. Se vocês quiserem brincar um pouco, é a oportunidade de vocês pegarem uma competição assim, e é um ambiente muito bom para você aprender mesmo. Aquela primeira RSNA que a gente participou de 2018 deu para aprender muita coisa. A gente nunca tinha usado nem Object Detection e nem mexido com imagens médicas. A gente conseguiu aprender bastante coisa dos dois. Então, se algum de vocês tiver interesse, eu recomendo bastante participar dessa competição. Se quiserem conversar comigo também sobre ela ou sobre qualquer coisa, eu vou estar aqui. Obrigado.
Agradecer aqui o Fernando por ter compartilhado aqui com a gente esse cenário que ele já trabalhou em várias competições, inclusive é um negócio muito legal para quem está na área participar de competições. O Kaggle é uma plataforma que está sempre rolando competições aí, inclusive